Qual é o seu ponto fraco? Ou quais são os seus defeitos? Já te fizeram essa pergunta numa entrevista de emprego? Normalmente, essa é uma das perguntas que mais nos dá medo ou trava a gente na entrevista, porque a gente nunca sabe o que responder. Por exemplo, se uma empresa está contratando um vendedor, automaticamente ele precisa de pessoas que não tenham dificuldade com fala, com comunicação, que não sejam tímidos. E a timidez, muitas vezes, é um ponto fraco, que pode atrapalhar, por exemplo, pessoas na área comercial, profissionais da área comercial. Por outro lado, a timidez também ela não é algo muito ruim para a área da tecnologia da informação ou para a área da contabilidade, que mexe, por exemplo, com cálculos, com números exatos, diferentemente da comunicação. Então é interessante saber ali na hora da entrevista, na hora da seleção, quais os pontos fracos daquela pessoa para ver se adequa com a vaga que está sendo ofertada. É por isso que hoje eu, professora Clara, embaixadora do Senai Play, trago para vocês alguns pontos fracos para se falar numa entrevista de emprego. Porque é difícil pensar em alguma coisa ruim para se falar numa entrevista. Mas eu trago de forma estratégica alguns pontos de melhoria que estrategicamente pode ser falado numa entrevista de emprego. Se você, por algum acaso, se reconhecer neles, pega essas dicas para poder levar para a próxima entrevista. Se você é ansioso, não diga isso numa entrevista de emprego como ponto fraco, como defeito ou como algum ponto de melhoria. Eu sei que hoje a maioria das pessoas são ansiosas, eu sou ansiosa, todo mundo tem um ponto de ansiedade, principalmente no mundo corrido que a gente vive. Mas não leve essa palavrinha, ansiedade, porque engloba muita coisa. Mas claro, eu sou ansiosa para poder falar algumas coisas, para me apresentar na frente das pessoas. Então, ao invés de você falar essa palavrinha, você fala assim que você fica nervosa em algumas situações, como, por exemplo, falar em público. Por quê? Porque falar em público não é um defeito, não é algo ruim de se mostrar numa entrevista de emprego, até porque tudo isso é um ponto de melhoria que a gente possa estar desenvolvendo. Então, antes de falar ansioso, você diga nervoso em algumas situações ou nervoso em apresentações ou falar em público em geral. Também não diga que eu sou muito exigente. A exigência muitas vezes pode vir trazer também arrogância, perfeccionismo. E esse tipo de pessoa a gente sabe que sofre um tanto quanto com as pessoas no trabalho em equipe, porque elas se adequam até em outros comportamentos, como individualismo e tudo mais. Então, ao invés de você falar que você é uma pessoa exigente, você pode dizer que tem um pouco de dificuldade em pedir ajuda. Não que isso seja ruim, mas não deixa muita brecha para as pessoas te interpretarem como alguém arrogante. Mas, na verdade, muitas vezes tem essa dificuldade realmente de pedir ajuda. Então, sim, você pode estar levando isso para a entrevista de emprego, porque é algo muito melhor para se dizer e muito melhor para se desenvolver. Não precisa dizer também que você não é proativo. Não, eu não sou proativo, eu não tenho iniciativa. Na verdade, isso também soa como algo meio que preguiçoso ou acomodado. E muitas vezes a gente não é proativo porque tem uma certa timidez, a gente é um pouco inseguro. Então, para não falar essas palavrinhas assim específicas e abranger outros tipos, digamos assim, de defeitos, então é importante você dizer que você é uma pessoa tímida e muitas vezes você acaba ali não tendo a proatividade de fazer, de perguntar, porque você acaba tendo vergonha. Então, ao invés de você dizer isso, você diga assim. Tem outra palavrinha que muita gente usa, tanto para qualidade quanto para defeito, que é eu sou perfeccionista. O perfeccionismo leva a gente ali a pensar tanto coisas boas, tanto coisas ruins, porque o perfeccionista ele tá buscando o quê? Perfeição. Mas a busca da perfeição leva a gente a gastar mais tempo, leva a gente a não cumprir prazos, dependendo da situação. Então, por isso, não fale perfeccionista. Porém, você pode dizer que você tem dificuldade em tomar decisões com velocidade, com rapidez. Você tem que pensar um pouco mais para poder tomar certas decisões. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Pode ser um ponto a melhorar, porque muitas vezes a gente tem que ser ali mais prático, mais rápido, mais eficiente. Então, por isso que muitas vezes você dizer perfeccionista pode levar você a ter outros tipos de visão de comportamento. E você tendo essa dificuldade em tomar decisões com rapidez, com agilidade, não soa tão ruim porque é algo fácil de desenvolver, de melhorar. E por último, ao invés de você dizer que você tem dificuldade, por exemplo, de cumprir prazo, de não ser pontual, isso também acarreta alguns tipos de visão de comportamento negativo, você pode falar que você tem dificuldade em delegar.
Na verdade, muita gente tem essa dificuldade em delegar, em pedir para que outra pessoa faça por você, por não confiar, por achar que a pessoa não vai fazer da mesma forma que você, não tão bem quanto você. E essa dificuldade, ela pode ser melhorada, ela pode ser desenvolvida, não é nada muito grave. Então, ao invés de dizer que você tem essa problemática com prazos, você pode dizer tranquilamente que você tem essa dificuldade em pedir para as pessoas fazer, em delegar. Em entrevistas de emprego, essa é uma das partes que a gente trava. E muitas vezes a empresa ela só está ali avaliando também o seu autoconhecimento. Porque é importante a gente nos conhecer. É importante a gente saber aquilo que nos atrapalha, para que ela possa realmente fazer uma seleção justa para ela, para o candidato. Então, numa próxima entrevista, o importante é você se preparar. Antes da entrevista, liste basicamente qual dessas palavrinhas, por exemplo, que eu trouxe para você, se adequa ao seu comportamento. Claro que você não pode mentir dizendo que você tem certos comportamentos que você não tem. Mas é importante a gente se preparar de acordo com a vaga, principalmente. Se a vaga pede proatividade, você tem que ser proativo. Se a vaga pede comunicação, você não pode ser tímido. Para que a gente possa dizer e para que a gente possa mostrar na entrevista que a gente está apto, que a gente está pronto e está aberto a mudanças, a desenvolvimentos e principalmente a melhorar como profissional. Todos esses pontos de melhoria podem ser também usados como trampolim para que você se supere, para que você realmente consiga chegar na sua meta profissional através das nossas dicas aqui do Senai Play. Curte, comenta e compartilha, principalmente para quem vai fazer aquela entrevista de emprego e não sabe como se preparar. Essas são dicas valiosas para você se preparar para o mercado de trabalho. E semana que vem eu trago mais dicas para você. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo.